Olá, o Pai do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que eu estava pensando, meditando hoje. Diz assim, ó, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a ele, porque esta é a lei e os profetas. É interessante esse texto, né? Quando o Senhor diz, porque esta é a lei e os profetas. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Eu estava pensando, né? Como o Senhor ele é interessante, né? Por que o Senhor ele quer que a gente ame Ele de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração? Porque é interessante, né? Por que ele espera isso de nós? Porque, primeiramente, ele fez isso por nós. Ou seja, ele nos amou. E nos amou da mesma forma que ele exige que nós venhamos amar. De toda força, de todo entendimento, de todo o coração. E a maior prova é que ele deu o seu Filho unigênito. Rodolfo, prova para mim que isso é possível, que o amor de Deus ele transcende a compreensão, né? Porque eu e você, se nós viéssemos a ter um filho, ou até você que já está assistindo esse vídeo que tem um filho, jamais você daria o seu filho para morrer por alguém. Inclusive, você não daria o seu filho nem para morrer por você mesmo. Pelo contrário, você seria capaz de morrer pelos seus filhos. Então, quando o Senhor ele nos pede algo, não é porque nós venhamos oferecer aquilo pela primeira vez a Ele, é porque sempre, primeiramente, Ele fez por nós. Quando Ele pede que nós sejamos longânimo, é porque primeiro Ele foi longânimo conosco, né? Quantas vezes nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e mesmo assim o Senhor permaneceu longânimo. Quando ele exige de nós fidelidade, é porque, primeiramente, ele foi fiel, né? Ou seja, nos salvou, ele poderia muito bem cancelar essa salvação, mas mesmo assim ele se mantém fiel. Ou seja, tudo que o Senhor exige de nós, é interessante que, primeiramente, ele fez por nós. Porque se Deus pedisse algo para nós que primeiramente ele não fez por nós, ele iria anular esse texto. Porque ele diz assim, ó, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós primeiro. E é interessante que essa lei vale até mesmo para o Senhor, né? Aquilo que ele exige de nós é porque primeiramente ele fez por nós. Então, quando nós lemos a palavra e o Senhor nos exige algo, espera de nós algo, lembre-se, sempre Ele fez primeiro por nós. Nós não temos como fazer nada pelo Senhor que primeiramente Ele não tenha feito a nós. Nós não somos capazes de dar nada ao Senhor que primeiramente Ele não nos tenha dado. Então, no campo espiritual, isso está bem certo. Vamos agora para o terreno mais difícil, né? Saindo agora da relação Deus, ser humano, vamos para a relação homem-homem, entrando em outra esfera nesse texto. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós. Ou seja, todas as vezes que eu quiser algo de alguém, eu preciso fazer primeiro, né? Interessante, né? Um texto difícil de ser aplicado, né? Porque todos nós queremos ser amados, mas nós somos capazes de amar primeiro? Eu faço essa pergunta para você, mas ao mesmo tempo eu faço para mim.
Todos nós queremos fidelidade. Mas será se somos fiéis primeiro para com os outros? Todos nós queremos relações justas. Mas será se primeiramente eu sou justo ou só espero a justiça do outro? Né? Todos nós queremos ser perdoados. Mas será se eu perdoo primeiramente? Todo mundo gosta de ser ouvido. Mas será se eu ouço primeiramente o outro? Então, essa é uma reflexão que eu faço com vocês, valendo para vocês, mas também valendo para mim. Que ao longo da nossa vida nós possamos refletir, meditar e pensar. Primeiramente, que tudo aquilo que o Senhor espera que nós façamos por Ele é porque, primeiramente, Ele fez por nós. E tudo aquilo que nós queremos que os outros venham a fazer pela gente, nós precisamos fazer primeiro. Né? Inclusive, na oração do Pai Nosso tem justamente esse texto, né? Tem justamente esse texto, né? Pai, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Ou seja, primeiramente eu perdoei, né? Para que eu possa ser perdoado também, né? Ou seja, primeiro eu ajo para depois que eu possa ter uma ação a meu favor. Porque no mundo que nós vivemos, né, nós esperamos o quê? Nós esperamos sempre ser servido, né? Nós nunca queremos servir, né? Na geração, no mundo em que nós vivemos, nós não queremos servir, nós queremos principalmente ser servido, né? E não ser servido no tempo das pessoas ou no tempo das coisas, mas no meu tempo. Se não for no meu tempo, eu não quero mais, eu abro mão, eu desisto. Então, que nós possamos meditar nesse texto, né? Sobre esses dois pilares que ficam bem claros aqui nesse texto. Que tudo que o Senhor venha exigir de mim, ou pedir para mim que eu faça por Ele, é porque primeiramente Ele fez por mim, e tudo aquilo que eu quero que os homens venham a fazer por mim, que eu não espere que eles possam fazer por mim, que você faça primeiro. Você precisa fazer primeiro para depois os outros fazerem. Porque o que a gente espera, não, eu não vou fazer isso, né? Que ele ou ela, se quiser, que faça e depois de fazer eu faço. Não. É interessante que a Bíblia ela sempre oferece um contraponto de como a humanidade caminha, né? Como a humanidade pensa, né? Porque se nós formos falar com a pessoa, conversar com aquela pessoa, ela vai dizer assim, não, que ele faça primeiro, né? Se ele fizer ou ela fizer, depois eu faço. Não, deixa o outro. E o Senhor sempre ele é diferente. Né? Ele diz, não, faça você primeiro. Faça você primeiro para que os outros depois façam. Né? Porque o texto aqui não está dizendo, deixem os outros fazerem, não. Tudo o que quereis que os outros vos façam, esperem que eles façam primeiro para depois você fazer. Não. Não está aqui dessa forma. Está assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, não esperais eles fazerem, mas que você vá lá e faça primeiro. Porque essa é a lei e os profetas. Ou seja, você toma atitude assim como Cristo tomou. Cristo não esperou ser amado para nos amar. Cristo não esperou que nós fôssemos fiéis para que Ele fosse fiel.
Cristo não esperou a nossa longanimidade para que nós fossemos longânimos. Cristo não esperou que nós nos aproximássemos dele para que ele se aproximasse de nós. Então, que esse texto possa ter falado com você, mais uma reflexão que eu estava pensando hoje, compartilho todos os dias, estou trazendo aqui uma pequena reflexão para que nós possamos conhecer ainda mais a palavra de Deus, o seu amor e a sua graça para todos nós, certo? O cenário aqui de trás é uma geladeira, uma porta, né? De vez em quando tem um barulho de moto, de caminhão, de ônibus, de mercadinho, de um bocado de coisa, mas não importa. O que importa é estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, né? Que isso é o que nos alimenta, isso é o que nos sustenta. E eu estava até conversando hoje mais cedo com a minha irmã. Isso é o que nos sustenta e o que nos mantém. Eu estava comentando justamente com ela o texto daquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as palavras do Senhor e não coloca em prática, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E um certo dia, ambas as casas foram visitadas pelas mesmas adversidades. Foram simbolizadas. Essa casa foi abatida pela chuva, que é a adversidade que veio de cima. Os rios transbordaram, que é a adversidade que vem de baixo. E pelos ventos, que é a adversidade que vem pelos lados, né? E deram sobre aquela casa. E quando deram sobre aquelas duas casas, não havia diferença na casa, não havia diferença na adversidade, a diferença estava aonde a casa estava solidificada. Aquela que estava edificada sobre a rocha resistiu, aquela que estava edificada sobre a areia, ela sucumbiu. Ou seja, aquele que está firmado na rocha, ou seja, aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Isso vai impedir dele passar por dificuldades? Não vai. Isso vai impedir dele passar por adversidades? Não vai. Isso vai impedir dele passar por lutas? Não vai. Mas isso vai impedir que quando esse dia chegar, esse momento chegar, a sua casa possa permanecer intacta, a sua casa possa permanecer firme, porque ela não está fundamentada na areia, ou seja, não ouviu e não colocou em prática, mas está firmada na rocha, e a rocha é Cristo, que é aquele que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática a cada dia. Para finalizar, para nós não fugirmos do tema da nossa reflexão, só recapitulando, tudo aquilo que o Senhor nos pede é porque, primeiramente, Ele fez por nós. E tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós não podemos esperar que eles venham fazer. Nós precisamos fazer primeiro. É fácil? Não é. Mas é assim que a palavra ensina. É. Amém? Que a paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo conteúdo aqui do canal.